A paz do Senhor Jesus. Hoje é quinta-feira, dia 24 de junho de 2021. Espero que você esteja bem, que você tenha dormido bem, tá bom? Até aqui tem nos ajudado o Senhor. O Senhor colocou uma palavra no meu coração, vou compartilhar com vocês. Nós vamos começar lá em Eclesiastes, no livro de Eclesiastes. Nós vamos no capítulo 1, nós vamos ler o versículo 10 e o 11. E Salomão disse assim: E tudo quanto desejaram os meus olhos, não lhe neguei, nem privei o meu coração de alegria alguma, mas o meu coração se alegrou por todo o meu trabalho, e esta foi a minha porção de todo o meu trabalho. E olhei eu para todas as obras que fizeram as minhas mãos, como também para o trabalho que eu, trabalhando, tinha feito. E eis que tudo era vaidade e aflição de espírito, e que proveito nenhum havia debaixo do sol. A palavra diz que antes de Salomão, nenhum homem mais sábio teve, e nem depois dele houve nenhum. Salomão, ele pediu sabedoria ao Senhor para julgar, para direcionar todo aquele povo. Na época, Salomão, quando tomou posse do reinado, quando Davi, o apoderou ali de rei de Israel, ele era jovem. Mas ele já tinha sabedoria, porque para uma pessoa pedir sabedoria, ele precisa ser sábio. E de tudo, Salomão teve tudo, do bom e do melhor, tudo. Tanto é que até o templo que ele fez para o Senhor, tudo era banhado a ouro. Até o chão era banhado a ouro. Mas o Senhor lhe dera uma ordem. Na segunda vez que o Senhor aparecera a Salomão 2 vezes. A primeira, quando ele fez aquele sacrifício de 1000 cabeças de boi, o Senhor aparecera para ele e pedira, falara para ele: pede o que você quiser. Não pelo sacrifício, mas porque Salomão ali colocou o coração dele. Ele não tinha mais nada, ele pegou o reinado completamente falido, porque o seu irmão Absalão havia roubado tudo na época que ele desejou o trono do pai. Então Salomão pegou tudo assim, acabado. Então ele assim, o que ele tinha? E o que ele tinha, ele ofertou ao Senhor. Então não é pelo que o sacrifício, mas é porque ele entendera que o Senhor merece o melhor, tudo, Tanto é que lá no Novo Testamento, no templo, Jesus estava lá e veio uma senhora e várias pessoas ofertaram, mas aquela senhora jogou apenas umas moedinhas como oferta. E Jesus falara: aquela ali foi a maior oferta, porque ela deu tudo o que ela tinha e ela deu de todo o seu coração. Porque o Senhor olha, é o nosso coração. São as intenções do nosso coração que o Senhor conhece. Não adianta eu fazer um monte de coisa aqui, boa aos olhos dos homens, quando o meu coração não é nada bom aos olhos do Senhor. Então o Senhor aparecera a Salomão e falou: pede o que você quiser. E Salomão pediu sabedoria. Mas é claro, que o Senhor já sabia o que ele ia pedir. Porque o Senhor sabe exatamente o que a gente quer. Mas Ele quer ouvir da nossa boca o que a gente quer. Sabendo você que nem tudo que você quer Deus vai te dar ou vai te dar naquela hora. Somente se aquilo for bom para você. Deus não vai te dar aquilo que vai te destruir. Mas você vai ter a sua escolha. Assim como Salomão teve a sua escolha. E Deus deu uma ordem para ele. A primeira vez Salomão
pediu sabedoria e Deus já lhe deu um desafio, que foram aquelas duas mulheres que tiveram os filhos, um morreu e a moça, né, a qual o filho morrera, foi lá e pegou o vivo. E quando eles se colocaram ali diante de Salomão, Salomão pegou e falou: pega a criança que está viva e corta-lhe ao meio e dá para cá, e dá metade para cada uma. E a mãe verdadeira falou: não, pode dar para ela, porque uma mãe de verdade não vai querer que matem o seu filho. E ali Deus pegou e já deu o primeiro desafio a Salomão, porque quando a gente pede alguma coisa, o Senhor nos dá, mas a gente vai ter que provar se a gente merece ou não. E é conforme o dia a dia. O Senhor vai nos dando a porção de cada dia, mas Ele vai nos dando condição de verdadeiramente usar aquilo que nós pedimos. Deus é que está dando, mas não vai vir de graça, não vai vir assim de mão beijada. E lá em 1 Reis, no capítulo 6, no versículo 12, na segunda vez que Deus apareceu a Salomão, depois que ele edificara o templo, Deus disse assim para Salomão: quanto a esta casa que tu edificas, se andares nos meus estatutos e fizeres os meus juízos e guardares todos os meus mandamentos, andando neles, confirmarei para contigo a minha palavra, a qual falei a Davi teu pai. Davi também, lá no início, quando ele foi entregar o reinado a Salomão, ele falou: anda, faze tudo conforme os mandamentos do Senhor. E o Senhor depois confirma que na segunda vez que ele vem a Salomão. E Salomão, quando ele foi casar, ele casou, né? A primeira esposa de Salomão foi uma egípcia. E Salomão teve 700 concubinas e 300 mulheres. Princesas, né? E 300 concubinas, ao contrário. E na sua velhice, ele acabou se perdendo, porque cada uma tinha uma crença. E ele acabou agradando a cada uma delas e acabou levantando altares para deuses. Acabou desviando o seu coração. Conforme a sua trajetória, conforme o passar dos seus anos, ele experimentou de tudo. Depois você vai lá no livro de Eclesiastes e leia no primeiro ali, ele fala tudo ele experimentou. Tudo. Tanto é que ele fala, tudo é vaidade. Não que nós não possamos ter uma boa casa, ter um bom trabalho, claro, né? É muito bom isso. Mas a gente precisa ter cuidado com aquilo que enche o nosso coração, que enche os nossos olhos. Às vezes a gente está num caminho tão errado. E Satanás, depois de Deus, é o que mais nos conhece. E ele vai colocando coisas na nossa frente para nos envaidecer, né? Se a gente tem tendência a gostar de namorar, de ter uma pessoa bonita ao nosso lado, ou ter os olhos a ser abertos para pessoas que têm uma beleza física, Satanás vai sempre colocar pessoas bonitas na sua frente. E às vezes você vai falar assim: meu Deus, como que eu consegui ficar com aquele cara? Como que ele olhou para mim, né? Que a pessoa assim tem uma beleza exterior tão assim forte, chama a atenção de tantas pessoas, mas ele vem até você e você se sente envaidecido por isso. E tantas outras coisas, esse é só um exemplo. Né? Às vezes a gente consegue tantos bens materiais e nem sempre é Deus que está nos dando. Nem sempre. Satanás tem todo o poder aqui na terra, ele é o príncipe aqui da terra.
Ele só não tem poder para ler os teus pensamentos, mas ele pode te dar tudo. Ele pode te colocar uma doença, ele pode tirar. Mas lá na frente, o estrago vai ser muito ruim. Ele pode te encher de ouro e você achando que é Deus. Mas se o seu coração está afastado de Deus, pensa se é Deus que está te dando, essa bênção é de Deus. Às vezes a gente tem mania de tudo falar, ai, graças a Deus eu consegui, graças a Deus eu tenho isso. E o coração está tão longe do Senhor. Um abismo chama outro abismo. E se os seus caminhos têm te levado a se afastar do Senhor, é bom você pensar, é bom você analisar no que você anda fazendo, aonde você anda indo, no que tem chamado a tua atenção. E lá no último capítulo de Eclesiastes, no 11, no 13, no 14, ele diz assim: de tudo o que se tem ouvido, o fim é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque este é o dever de todo homem. Porque Deus há de trazer a juízo toda obra e tudo o que está encoberto, quer seja bom, quer seja mal. Então, tudo que nós fazemos, nós vamos dar conta ao Senhor. Salomão não ouve homem, porque está na palavra, então eu confio na palavra. Não tem Bill Gates, não tem ninguém. Eles podem ser muito inteligentes, mas como Salomão não ouve. Sabedoria como Salomão ninguém teve. E ele fala de tudo que se deve guardar. Guarda o teu coração. Guarda os mandamentos do Senhor. Do coração precede as coisas boas e as coisas ruins. Do que você tem se enchido. O Senhor, Ele sempre nos avisa, Ele sempre nos fala, Ele sempre nos alerta. Assim como Ele falou com Salomão, Ele fala conosco todos os dias. É a gente que abre ou não o nosso coração e os nossos ouvidos para o Senhor. Do que a gente tem sentido todos os dias. Servir ao Senhor é chato? É monótono? Eu falo que chata era a minha vida antes do Senhor, de voltar para os caminhos do Senhor. Eu tinha toda uma rotina. Hoje a minha rotina, tem o meu trabalho, isso daí, mas em relação aos meus planos, eu até às vezes planejo determinadas coisas, mas é o Senhor que me direciona. Eu vivo coisas assim com Ele que jamais imaginaria. Ele me leva a lugares que eu jamais imaginaria. A falar coisas que vêm dele e que depois, às vezes, eu assisto as minhas ministrações e eu fico, como que eu falei isso? De onde veio isso? Seja aqui falando com vocês, ou seja na oração. Porque todos os dias eu peço ao Senhor que não seja eu, mas que seja o Senhor. E eu ali fazendo a minha higiene, ele já estava ministrando, que ele vem ministrando as palavras, né? Então, o que ele quer que eu fale e vai me dando aonde está. E é por isso que a gente precisa ler a palavra, a gente precisa meditar na palavra, porque quando ele nos dá, a gente sabe aonde ir. E aí já teve umas 4 vezes, hoje foi uma delas. E quando eu abro a Bíblia, vem exatamente ali onde ele colocara. A minha Bíblia, ela é toda marcada, ela é cheia de coisa. E aí, quando ele me dá a palavra, eu abro, vai em lugares que não tem nada ali. E eu
fico, meu Deus, coisa linda, coisa muito linda. Isso é só um nadinha, nadinha. Mas é a confirmação daquilo que ele coloca. E às vezes a gente fica com dúvida de tantas coisas. Ai, é o Senhor mesmo que está falando, aí ele... Quando ele manda você fazer, não questiona não, vai e faz. Se ele está mandando você ir até alguém e falar alguma coisa, ele, presta bem atenção, estou falando do Senhor. Não é aquilo que você quer falar para aquela pessoa. Ai, ela falou isso, eu vou lá e vou... Temos que ter discernimento. Quando é o Espírito e quando não é. Quando é o Espírito de Deus falando e quando é o Espírito de porco falando. Não questiona não. Senhor, o que eu vou falar? Vai lá. É Ele que vai falar, não é você. Então não se preocupa com isso não. Não questiona não. Vai. O ano passado, em março, quer dizer, desde dezembro, o Senhor colocara algo no meu coração de comprar uma passagem para Fortaleza. Aí eu fiquei assim, Senhor, acho que eu tô doida. Não é possível isso. E aquela voz, compra passagem para Fortaleza, compra passagem. Aí eu falei assim, bem, é o Senhor. Aí ele, falei, Senhor, me dá a data. Aí ele pegou e me deu a data. Aí eu comprei a passagem em janeiro, fechei a passagem em janeiro. Falei, meu Deus do céu, o que eu tô fazendo, cara? O que eu vou fazer em Fortaleza? Aí eu fui, inclusive estava até começando, né? A pandemia foi em março do ano passado. E quando eu fui, estava no aeroporto, já tinham pessoas usando máscara. Foi dia 15 ou dia 20 de março. Direito, caiu no sábado. Ele me deu toda a estratégia de como fazer. Aí eu peguei e fui. Eu gosto muito da palavra do apóstolo Luiz Henrique, né? E é um homem assim, muito forte, muito sábio nas palavras, procura andar nos caminhos do Senhor, falar aquilo que o Senhor colocara no coração dele. E o Senhor mandara eu ir no templo naquele dia, no domingo. Lá tem cultos de manhã, de tarde, à noite. E ele ministraria no domingo, no culto das 3 horas da tarde, e ele ministra também à noite. Aí eu fui lá, aí tô lá. Aquela igreja cheia, grande. E eu nem sabia, né? Eles estavam já com o projeto de construir um mega templo e que já estava perto de ser inaugurado. Nem sei se foi. Hoje já deve ter sido inaugurado, né? Porque passou o foco maior da pandemia. E o Senhor mandara eu falar um negócio com ele. Mandaram eu ir lá para falar. Pensa numa pessoa que sai, está com segurança, tem assessores. Eu falei, meu Deus, como que eu vou falar com ele? E o Senhor tinha colocado uma pessoa ali, eu conheci, comecei a conversar com ela. E quando acabou o culto, ele foi lá para trás, né, para poder ir embora. E eu não consegui falar com ele, eu tentei falar com ele do altar e não consegui, porque ele já saiu logo. E aí a pessoa pegou e falou assim, ele sai lá por trás, vai lá atrás, pede para ele falar com ele lá. Aí eu peguei e fui, eu falei, como que eu vou entrar aqui, né? E as pessoas, né? Não pode, tem o acesso restrito. E aí tinha um moço, tinha um dos seguranças na porta. Eu falei assim, eu preciso falar com o apóstolo. Aí ele olhou assim pra mim, e de repente ele, entra, assim mesmo. Aí eu entrei, aí o apóstolo estava numa sala, conversando com alguém lá. Aí veio o assessor dele, aí eu encontrei, aí me indicaram a esposa dele, eu falei assim, eu preciso falar com o apóstolo, eu tenho um recado para ele. Aí ela falou assim, vai ali, na sala ali. Aí quando eu fui, veio o assessor dele, eu falei assim, eu preciso falar com o apóstolo, eu tenho um recado para ele. Aí ele falou assim, mas qual é o recado? Eu falei, o senhor que mandou para falar com ele. Não, você tem que falar comigo para eu saber se é realmente do Senhor ou não. E nisso, quando eu estava falando isso, o apóstolo olhou para mim, gente, o Senhor é muito lindo. Aí o apóstolo pegou e falou assim, o que foi? Eu falei assim, eu tenho um recado do Senhor pro Senhor. Aí ele veio, fala, minha irmã. Aí quando eu comecei a falar,
Aí, em determinado momento, o Senhor, eu lembro que eu falei assim, para você saber que foi o Senhor que falou, aconteceu assim, assim, assim. E quando eu falei isso, ele olhou para mim, fechou os olhos e botou a mão no meu ombro e ouviu. Aí, quando eu terminei, aí, né, a esposa dele pegou, me olhou assim e me deu um abraço, tipo assim, foi Deus que te mandou aqui. E eu saí dali, gente, tremia, eu não tinha mais pernas. E o Senhor faz isso com a gente. Pensa uma coisa dessa. Aonde que você imaginaria um negócio desse? Onde? Então, assim eu falo, a minha vida era monótona, era sem graça, antes de estar no caminho do Senhor, não por isso, mas quando você se deixa usar pelo Senhor, que você se permite a deixar Ele falar por você, Ele agir na tua vida e verdadeiramente falar, eis-me aqui, usa-me a mim, Senhor. Você vive coisas maravilhosas. Quando você decide deixar o amor de Deus te inundar, decide amar Deus, você não tem noção. E você pensa, se eu soubesse disso antes. Jesus naquele barco, naquela tempestade, que Jesus colocou uma almofada e dormiu naquele barco. E a gente pensa, o vento para lá e para cá, aquele barco estava para lá e para cá e Jesus dormindo. Porque a segurança dele estava no Senhor, tempestade nenhuma, problema nenhuma afetava ele. Quem que vai dormir no meio de uma tempestade? Quantos problemas você está aí passando e você nem dorme? Você precisa de remédio para dormir. Mas quando a sua segurança está no Senhor, pode o vento passar, eu estarei de pé. Se o mar se levantar, eu uso a minha fé. Porque o Todo-Poderoso é que está no controle da sua vida e da minha vida. Vamos orar. Pai de poder e glória, meu Pai, graças te damos, meu Pai, por esse dia, pela sua palavra, pela sua segurança que o Senhor nos coloca e o Senhor grita a cada dia, meu Pai, para nós, meu Pai. Filha, confia em mim, anda nos meus mandamentos. Filho, faz a minha vontade, coloca-se no meu querer. Mas que nós venhamos, Senhor, a te procurar não pelo aquilo que o Senhor pode fazer, não pelo aquilo que nós possamos viver ou não, mas por quem o Senhor é. O Senhor nos criou, meu Pai, nos formou com tanto zelo, com tanto carinho. O Senhor nos ama de tal maneira que deu o seu Filho para morrer, meu Pai, por nós. Que amor é esse? Que amor é esse? E nós temos, Senhor, a decisão de escolher amar o Senhor. E o Senhor nos respeita de tal forma que o Senhor deixa que nós façamos as nossas escolhas. O Senhor não precisa da gente absolutamente para nada, mas o Senhor gosta de fazer com a gente. E é tão bom, Senhor. E é tão bom fazer a Tua vontade. A gente se sente tão bem quando a gente consegue, né? A gente quer um trabalho, a gente consegue aquele trabalho porque em casa a gente se sente inútil. Quando a gente não produz, a gente se sente inútil e a gente fica tão feliz de poder fazer alguma coisa. Mas, Pai, nada se compara a fazer a Tua vontade. Nada se compara, meu Pai, a Te servir. Porque assim como Jesus veio e lavou os pés dos seus apóstolos, dos seus discípulos, mostrando
que o mais importante é servir. Ah, Senhor, o Senhor enviou Jesus para nos ensinar tudo, para nos dar o exemplo de como proceder, de como fazer. E a gente negligencia tudo isso. Olha o que aconteceu com Salomão, tão sábio, e negligenciou os teus mandamentos. Ouviu a tua voz diretamente falar com ele. E se a gente deixa, meu Pai, de ouvir a tua voz, a gente vai por caminhos áridos, que vai nos levar a uma derrota, que vai nos levar a um abismo sem fundo. Nem sei se existe algum abismo que tenha fundo, mas deve ter, né? A gente fala abismo de lugares tão altos. Nas profundezas dos mares, nas trevas, estão as piores criaturas. E lá no fundo está o pior. Está a nossa derrota. Está uma morte, meu Pai, fora da tua presença. E tantas pessoas pensam, eu sou tão jovem, tenho tantas coisas para viver. Tenho tantas coisas para fazer. Depois que eu acabar isso, depois que eu deixar isso, eu vou. A gente não sabe o dia de amanhã, a gente não sabe o dia que nós vamos fechar os nossos olhos. Senhor, desperta-nos, Senhor. Desperta-nos, Senhor. Desperta-nos para a essência da nossa vida. Desperta-nos, porque o Senhor, meu Pai, está tão escancarado, tem falado tanto. E é o segredo que a gente tanto procura e às vezes nem sabe. A gente busca tantas coisas e não sabe que o que a gente verdadeiramente quer, o que a gente anseia, é estar na Tua presença. Senhor, tira todo o empecilho, meu Pai, do nosso coração, da nossa vista. Ajuda-nos, Senhor, a largarmos, meu Pai, a deixarmos a nossa vaidade de lado, a buscarmos coisas terrenas, meu Pai, quando nada disso, meu Pai, a gente vai levar. Quando a gente é enterrado, a gente só dorme, a gente só vai com uma muda de roupa. Isso quando a gente tem a chance, né, de ter um parente que vai cuidar da gente. Porque aqueles que morrem no hospital, sem documento, sem nada, nem com roupa ele dorme. A gente não vai carregar nada, meu Pai, absolutamente nada. Muito obrigada, meu Pai. Muito obrigada por não desistir de nós. Em nome de Jesus, meu Pai, que nós possamos buscar a sabedoria em Ti e a mantermos, meu Pai, o nosso foco em Ti. Que nós não venhamos, meu Pai, nos desviar nem para a direita e nem para a esquerda. Que o nosso foco, meu Pai, esteja no Senhor. Que o Senhor cada dia mais tenha mais e mais de nós, meu Pai. Em nome de Jesus, meu Pai. Abençoa, meu Pai, o seu povo. Visita, Pai, o teu povo. Em nome de Jesus. Toda síndrome do pânico seja repreendida em nome de Jesus. Toda depressão, todo medo, todo espírito de covardia, toda corrente que aprisiona, seja repreendida em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Pai, obrigada, Senhor, pela nossa família, obrigada pelo nosso trabalho, obrigada, Senhor, pelo nosso teto, meu Pai. Muito obrigada, Senhor, porque o Senhor não tem, meu Pai, deixado faltar nada, absolutamente nada. O Senhor tem cuidado de nós e o Senhor tem cuidado dos nossos, Senhor. Muito obrigada.
Abençoa, Senhor, as nossas famílias. Abençoa os nossos amigos. Abençoa nossos colegas de trabalho. Abençoa, meu Pai, os nossos governantes. Abençoa, Pai, os nossos chefes, meu Pai, no trabalho. Os nossos superiores. Os nossos superiores, meu Pai, eclesiásticos, meu Pai. Em nome de Jesus. Visita, meu Pai, cada um do teu povo, os moradores de rua, aqueles que estão nos cárceres, meu Pai, porque muitas pessoas estão ali sendo tratadas ali dentro, meu Pai. Estão ali dentro, Pai, para descobrir o que é viver, quem é a vida, meu Pai, quem é o caminho. Visita os asilos, os orfanatos, as instituições, meu Pai. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, meu Pai. Visita, meu Pai, os médicos sem fronteiras, meu Pai, que estão aí fazendo um trabalho lindo, meu Pai. Visita os missionários, Pai, em nome de Jesus. Entra com providência em tudo aquilo que eles necessitam, Pai. Renova as forças, fortalece. Aumenta a fé de cada um, meu Pai. Dá disposição para aquele que está caído, meu Pai. Dá disposição para aquele que está fraco. Acrescenta fé, meu Pai. Acrescenta esperança no coração de cada um, meu Pai. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, visita os lares. Pai, renova o nosso amor, meu Pai, por Ti e pelo nosso próximo, meu Pai. Dá-nos sabedoria, meu Pai, para direcionar os nossos filhos, as crianças de hoje, meu Pai, que é o nosso futuro, Senhor. Em nome de Jesus, meu Pai. Em nome de Jesus, que vive e reina, Senhor, para todo sempre, é que eu lhe agradeço e lhe peço. Amém, Senhor. Espero que essa palavra tenha sido útil para você. Medita na palavra. Vai lá em Eclesiastes, lê. É um livro pequeno, são 11 capítulos apenas e é maravilhoso. Você vai degustando ele e medita na palavra. Não leia apenas por ler. Medita na palavra, tá bom? Que Deus abençoe seu dia. Fica na paz do Senhor. Um grande beijo e até amanhã.